Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Papo de hoje, eu sou Bruno Mazzoni. Papo de hoje no escritório mais ou menos novo aqui. Eu vou fazer um resumo macro, aquele bem entre aspas macro, bem simplório aqui, do Ibovespa, dólar para o mês de junho. E a gente vai contemplar commodities, curva de juros, gringa principalmente, e algumas narrativas que podem acontecer em junho, tá? Vou falar também sobre small caps, certo? Então passando para vocês as principais pautas do vídeo, pessoal. Eu vou começar a falar sobre DXY, que é o dólar contra as principais moedas do mundo, né? A valorização do dólar contra o euro, por exemplo, contra o ien japonês, contra o franco suíço. Vou comentar aqui sobre a libra esterlina. Vou comentar sobre o nosso dólar e DXY, como é que está essa disparidade. Curva de juros americana, ouro, tá? Minério de ferro, petróleo. E aí a gente vai entrar para o Ibovespa, com a ótica sempre, né, de eu tentar trazer para vocês como alocador de recursos de longo prazo, tá? Então não muita especulação, embora tenha alguns pontos específicos quem gosta de especular. E eu vou terminar com small caps, que é a joia da coroa, principalmente nesse último período aqui, junho, quem sabe até primeira quinzena de julho, tá? Eu vou tentar dar para vocês tempo e também preço ou intensidade de alta ou de baixa, a depender dos ativos. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então eu passo aqui para o disclaimer. Tá? Após disclaimer, eu convido a todos vocês a se inscreverem no canal, ativem as notificações. Geralmente aqui no Clube dos Dividendos, eu, Bruno Mazzoni, eu comento sobre uma empresa. Eu analiso uma empresa para vocês, cenário macro, temos também a narrativa, a valuation e aí a análise técnica no final. Bom, pause o vídeo agora, deixe um comentário aqui sobre uma empresa para eu analisar. E ponto 2, considere se inscrever. Se já é inscrito, ative as notificações, porque são 2 vídeos por dia aqui no canal. Bom, pessoal, eu quero trazer para vocês é ciclo do dólar. Tá? O mês de junho é um mês especial para o dólar, na minha opinião. É um mês onde ele pode encarar, né, ou engatar tendência. Tá? O dólar que vem simetricamente aqui ganhando terreno ao longo de 2008 para frente, tá? Pós-subprime, mas dentro de um ciclo de alta tem as suas paradinhas. Tá? A parada atual, pessoal, é em torno de 13%. Tá? Uma parada bem simétrica, aquela que a gente fez aqui no último semestre, começando lá em outubro de 2022, parando a queda em fevereiro. Tá? E aí, março, abril e maio, estamos consolidados no dólar, paradinho aqui entre 100 mil e 104 mil. Pois bem, o que tem de importante em junho? Dados, pessoal, macroeconômicos, sempre. Todo dado macroeconômico é importante. Por quê? Nem a Faria Lima aqui no Brasil, tampouco Wall Street na gringa, sabe muito bem em que estágio do ciclo nós estamos. Se é estagflação, se é recessão ou se é no lending, né? Continua o crescimento e vamos embora, porque essa inflação vai convergir para a meta daqui a alguns anos, mas o crescimento ultrapassa o problema inflação, tá? A narrativa atual, pessoal, que a gente entra em junho, é a narrativa que a economia americana está forte, que o dólar segura, tá? Por que segura? Porque o Fed não precisa cortar juros tão cedo, a economia está forte, tá? Então vamos manter os juros altos para combater a inflação. A inflação é o maior problema. Enquanto essa narrativa existir, pessoal, é dólar para cima. Tá? Como nós tivemos o primeiro TRI e boa parte do segundo TRI, a produção agrícola nossa, a reabertura da China, o dólar, se subisse, por exemplo, no primeiro ou no segundo TRI, não seria um grande problema para a gente. Porém, do segundo para o terceiro TRI pessoal, problema. Porque acabou a safra da soja, agora tem a safrinha, se não me engano, do milho, né? A safra do milho, tá? Mas a gente não tem mais uma grande entrada de dólar, tá? Para o mundo emergente, de maneira geral, vindo de exportação agro, e o trade da China esvaziou. Tá? Então, o dólar subir no segundo trimestre, pessoal, é um bicho muito mais complexo do que se ele tivesse subido no primeiro tri. Tá? Então, isso vai impactar nosso câmbio, mesmo com taxa de juros alta. Tá? A gente tende a ter um dólar um pouquinho mais próximo de precificações ali, o nosso dólar, né, da eleição, por exemplo, 5,20, tá? Em vez de 5,10, 5,10, entre 5,10 e 5,20 deve ser uma natureza do dólar. Caso payroll venha forte na sexta-feira, agora em junho, PMI forte, CPI, PPI, todas essas sopinhas de letrinhas dos dados americanos de inflação e de crescimento venham forte ou acima do esperado. Então é muito importante, segundo trimestre, pessoal, pode dar gás, combustível, tá, para uma realização maior do ouro e um fortalecimento do dólar perante as outras moedas do mundo. Tá? Enquanto que a China vai frustrando aos poucos, né? Embora está crescendo, mas não tanto quanto o mercado estava esperando. A minério já cedeu, o dólar está querendo ir para cima e o petróleo não anda. Bem importante essa dinâmica. Atividade econômica forte nos Estados Unidos, pessoal, vai impactar nosso câmbio. Tá? Vai impactar nosso câmbio. Por quê?
IPCA veio mais fraco, GPM veio mais fraco aqui no Brasil. Ou seja, a pressão pro Roberto, ou melhor, né? A justificativa para o Roberto Campos manter juros está se esvairando, tá zerando, tá deletando, tá acabando. Por quê? Porque a inflação está cedendo e os dados estão sendo mais fracos. Tá? Então a narrativa para mudar de, poxa, não corta juros porque a inflação está alta, opa, recessão, tá? É muito rápida, pessoal. Ainda mais para nós que dependemos muito da balança comercial. Então vamos ficar atentos, tá, ao corte de juros. Quando acontecer, talvez não seja tão interessante, já esteja precificado na bolsa. Por isso que, na minha opinião, essa janela que nós temos aqui de junho e primeira quinzena de julho pode ser a última janela de alta para a nossa bolsa, para depois a gente meio que, vamos dizer assim, já precificar os próximos 6 meses. A Faria Lima gosta de fazer isso. Tá? Esse gráfico é muito importante para quem opera dólar, para quem analisa dólar. Por quê, pessoal? O DXY, tá, é o em preto. E o em verde em candles aqui é o nosso dólar. Tá? Então vocês percebam que como esse segundo trimestre já está muito mais comprador, como o mês de maio foi muito mais comprador por dólar. E a gente aqui, por causa de regra fiscal, também uma super safra da agricultura, então traz muito dólar para cá de lucro, dos fazendeiros, do agronegócio. Tá? Regra fiscal mais agro trouxe para a gente, e a reabertura chinesa ajudou também, né, essa expectativa aí de emergentes, trouxe para a gente uma estabilidade barra queda, uma apreciação, não estabilidade, uma apreciação do dólar. Tá? Uma apreciação do dólar. Vejam que esse gráfico contempla 2023, por mais que as narrativas tenham sido diversas, pessoal, aonde um foi, o outro foi atrás. Tá? Qual o momento de descorrelação do dólar? Tá? Nós tivemos aqui um leve momento de descorrelação em março, tá? Um leve aqui onde o dólar mundo foi mais comprador e a gente se manteve aqui ainda comprador, só que menos. Tá? E agora? A partir daqui, ó, a partir do dia 15 de maio aproximadamente, a gente descorrelacionou. O dólar continuou subindo e a gente não. Tá? Então é muito importante. DXY quieto, a gente tende a subir. Dados americanos fortes, pessoal, DXY sobe. Tá? Aí a gente vai estar falando de um cenário para o DXY em 107 mil, 108 mil. Aí o nosso dólar tende a beijar os 5,20 de novo. Tá? Infelizmente, mas só para seguir ali a correção. Beleza? Quem acredita então na economia fraca americana, show, tá? Quem que vai fechar essa boca de jacaré? Se você acredita que o payroll vai vir fraco, que a economia americana vai fraquejar, por exemplo, quem vai fechar essa boca de jacaré é o preto. DXY vai ceder e a gente vai continuar lateral. E vai voltar a correlação. Agora, se você acredita que junho é um mês, verão americano, etc., viagens, consumo, blá, 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 serviços, né, que é o que está puxando a economia americana, vão vir para cima, pessoal, a tendência é que o DXY, no mínimo, lateralize, tá? Ou suba. Então, ou lateral ou suba. Isso não creio que ele vai cair. E o nosso dólar siga a trajetória dele. Siga ele. A boca de jacaré vai vir pelo nosso lado. Certo, pessoal? Esse é o comentário que eu tenho que fazer para dólar. Essa semana aqui, sexta-feira, a data mais importante. Pré-sexta-feira, payroll. Nós temos curva de juros cedendo, o yield de 10 anos cedendo tecnicamente, não por macro. Se um payroll vier forte, esse cara sobe. Mesma coisa para o dólar. Tá? O DXY, quando eu vou para o gráfico diário, ele também está cedendo hoje. Tá? Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Ambos, DXY e curva de juros americanas, tecnicamente estão em resistência, tá? Mas macro vale mais do que análise técnica. Então, resistência técnica aqui, bacana, segura um dia, um pregão, 2, 3, mas aí vem o dado. Printou. É acima? Bum, explode. É abaixo, pessoal, aqui é o melhor dos mundos para os emergentes. A economia americana fraca, por incrível que pareça, em junho, minha opinião, vai ser bom. Tá? Vai ser bom para o Ibovespa, vai ser bom de maneira geral aqui para atrair dólares para o país. Bom, essa aposta também tem que ser feita no ouro. Mês de maio, pessoal, o ouro caiu. Tá? O mês de maio foi ruim pro ouro. Por quê? Porque o dólar subiu. Então você pode fazer sua aposta. DXY cai ou o nosso dólar sobe? Tá? É uma aposta. Fundamentada no quê? Economia americana. Tá forte ou não? Tá? Se você não quer operar DXY, contratos futuros de dólar aqui no Brasil, um contra o outro, etc., você pode operar ouro versus dólar. GLD versus dólar. Tranquilo. XAU, né? Você pode operar o XAU USD. XAUSD. Forex ali também.
certo? Então há um trade, pessoal, potencial. É uma aposta. Você tem que olhar para um lado ou para o outro, não tem meio termo ali, tá? Tá bem desenhadinho aqui, tá? Se vocês perguntarem a minha aposta, a economia americana esvazia um pouco, tá? Frustra. Se não frustrar, pessoal, vamos vender o ouro e o dólar vai subir, tá certo? Minério, pessoal. Esse cara aqui, a dinâmica é chinesa, é totalmente nada, quase que nada a ver aqui com tudo que eu acabei de falar. Então, esse cara, nós tivemos abril queda, maio estabilização e eu considero que junho queda barra estabilização nessas regiões em amarelo, tá? Principalmente 85, tá? Dos 85,90 aos 113,40 aqui, 117,40 deve ser a estabilização do minério. Então, assim, creio que cada vez menos nesse ato do segundo trimestre, minério e Vale vão ter uma correlação muito certinha ali. Por quê? Vão lateralizar dados mistos da China, etc. Estímulo versus dados fracos. Vai ser essa narrativa. Acho que minério vai estabilizando a queda. Tá? Depois desse cenário de queda, esse seria o meu cenário para junho. Beleza? Petróleo, pessoal, esse tal é o mais difícil. Continuo comprador pela narrativa do verão americano, do verão europeu. Tá? Então, mais viagens, mais consumo, mais avião, né, mais carros. E aí, petróleo é mais usado, demanda tende a aumentar no verão. Tá? Essa é a minha expectativa para o petróleo. Continua altista, mas ele não se mexe. Tá? Ele não se mexe. Creio que a atividade econômica americana forte deve balançar esse cara para cima, não para baixo. Tá? Mesmo com o dólar subindo, a gente pode ter em junho DXY subindo e petróleo subindo também. Tá? Não falei da agenda de dividendos, pessoal. Então, nesse mês aqui de junho, temos uma agenda bacana que é do Banco do Brasil. Então, anotem aí. Banco do Brasil tem dividendos no dia 1 de junho. Eu gravo para vocês dia 30. Tá? Então, 1 de junho tem Banco do Brasil e depois Petrobras no dia 12 de junho. São os grandes destaques no começo. Tá? Petrobras e Banco do Brasil. Banco do Brasil dia 1 de junho, data corte. Petrobras dia 12. Então, anotem aí. O Banco do Brasil vai pagar 1,5%. Tá? E a Petrobras vai para casa aí dos 7%, 7,10% aí de dividend yield. Legal? Bons dividendos, atratividade então para a Petrobras até dia 12 de junho. Difícil vender Petrobras até dia 12 de junho por causa dos dividendos. Certo? Nosso Ibovespa continua super lateral. Então o que eu tenho para comentar para vocês? Alocadores de longo prazo, parte importante do vídeo agora, né? É que o Ibovespa, tá? De maneira geral, de 2020 para cá, agosto de 2020 para cá, coloca aí os 102.915 para baixo como desconto. Então, aumentar os aportes em renda variável ou em blue chips talvez seja interessante, um insight ali no índice Bovespa. Tá? Bem como o desequilíbrio vendedor está na casa aqui dos 117 aos 119 mil pontos. São esses dois extremos, amarelo e vermelho. Mês de maio, pessoal, e junho agora, né? Mês de maio e também, mês de maio ele deu uma oportunidade para gente. Mês de março, diversas. Mês de abril, também diversas. Mês de maio, uma só. Tá? Agora, junho vai abrir aqui em cima, no meio do caminho, pessoal, entre os dois extremos. Então, assim, diminuição de aportes é isso que eu estou fazendo na minha carteira de longo prazo, previdenciária. Só diminua o aporte, intensidade. Tá? Porque eu acredito que o ciclo não acabou de lateralização, de economia travada. Então, eu acho que o Ibovespa vai visitar novamente o 102, tá? Talvez os 95, os 96, tranquilo. Nada contra isso. Tá? Então, nesse meio do caminho, eu só diminuo. Mas eu não sei, por isso que eu não paro de comprar. Só diminuo os aportes, vou para o pré-fixado um pouquinho com mais intensidade nesse mês de junho, porque o Robertão está na iminência de cortar juros. Então, o pré-fixado, pessoal, é o último mês aí de aportes dourados aí no 13,75. Tá certo? Na minha opinião, agosto corta, então não é o último mês, mas estamos próximos aí de 1 a 2 aportes em renda fixa aos 3,75. Então eu vou priorizar mais pré-fixado, menos minhas ações de longo prazo, mas vou continuar comprando tranquilamente. O Ibovespa está não super sobrecomprado, mas temos duas médias lá no vermelho. Quem quiser saber sobre esse indicador, link na descrição, é o Market Breadth, está faltando só a média de 200. Quando esse sinal acontecer, pessoal, foi ali o topo do Ibovespa, tá? Em 2021, tá? Quando as três médias vieram para o vermelho. Tá? Nos últimos 2 anos não tivemos esse rally ainda. Tá? Então é bem importante eu tenho esse sinal aqui para eu ficar confortável em vender ou em comprar put de BOVA11 ou vender BOVA11 mesmo. Tá? Então o índice Bovespa, pessoal, em junho tem ali o principal suporte em 107.055
e as resistências atuais já são resistências, mas caso a gente venha para um rally, tranquilo, pessoal, até primeiro 15 de julho ali, tudo bem, na minha opinião, para rally em emergentes, a gente subir junto com o dólar, por exemplo, compra dólar, compra bolsa, acho que não tem problema nenhum. Tá? Eu só vou diminuindo um pouco na bolsa e aumentando no pré-fixado. O Ibovespa tem ali 117, 118 até julho e para o ano 123.500, 125.300. Tá? Não vejo o Ibovespa passar dos extremos em 2023. Se passar do de baixo, fica um pouquinho tempo e depois volta. Então o desequilíbrio está realmente embaixo do 102.915. Aí para cima, o desequilíbrio eu coloquei aqui, uma faixa mais gordinha, né? Mas deixa de ser uma faixa entre os 118, 120 aos 125.300, tá? Com os dois extremos do Ibov para esse ano de 2023. Quem pode voar, independente do Ibovespa, é small caps, pessoal, tá? Porque os juros finalmente tende a ter um ciclo de queda. O que vai jogar água no chope? Recessão. Se você acredita que o Brasil não tem recessão, só vamos cortar juros, manter a inflação ali malemar e sem recessão, pessoal, Trig 11 vai bater, a Small 11 vai bater o Ibov nesse meio de ano fácil, fácil, porque é a virada dele. Apanhou tanto nos últimos meses, tá? O Ibovespa ainda segurou por causa da Petrobras, segurou por causa da Vale. Agora, Vale e Petrobras tendem a diminuir muito os ganhos, tá? Principalmente a Vale já diminuiu bastante, Petrobras deve em algum momento também dar uma enxugada. E as small caps serão as grandes protagonistas e que vão bater o CDI, fácil, fácil. Mas small cap sobe 40% no mês. Certo, pessoal? Feito isso, grande abraço, um resumo macro, coisa diferente aqui do canal, mas às vezes eu posto para vocês. Um abração, até o próximo vídeo.